Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Eu estou aqui, eu estou ali, estou aqui. Mais um Pampa Debates, hoje com Braulio Marques, retornando do Caribe. Que cura, hein, Braulio? Fazer o quê, o né? desembargador preferido. Pena que a Pampa não pega lá. Como não pega? Você pegou na China, na internet não se assiste. Não, tentei lá, não. A internet péssima lá. Ah, bom, e é outra coisa. É Pampa péssima. Mas bom retorno, viu, Braulio? Obrigado. Antônio Sartori. Dá para ver que o bronzeado dele não é de Capão da Canoa, né? CEO ou presidente da Lasoja? A Lasoja é muito pequenininha para ter CEO ou presidente, só apenas diretor. A Lasoja é uma mini. Sócio-diretor, então. Pode ser assim. Sócio-proprietário. Nosso vereador Denise o orgulho da cidade. E o nosso, que começa hoje no Pampa Debates, presidente do Grupo Educacional INEP. Ele prefere CEO, então vamos de CEO, né? É menos pomposo, presidente, né? O quê? É menos pomposo. CEO. CEO é mais pomposo? Ah, CEO. Então tá bom. Prazer tê-lo aqui, presidente. Muito obrigado. E a ideia é colaborar aí. E, na verdade, eu sinto, digamos assim, que a Pampa conseguiu conquistar com esse programa um espaço incomparável, porque nós tínhamos falta, de novo, de um programa de debates à tarde. Você é diretor da OAB? Não. Eu sou membro de algumas comissões da OAB, mas estamos aí com o presidente nacional, Cláudio Lamarca, já há 10 anos, trabalhando junto em diversas comissões, algumas câmaras também, agora também no TED. A ideia é sempre colaborando nos últimos 10 anos e agora também estamos com mais atividades na OAB em função do nosso presidente ser presidente nacional agora em Brasília. Acabou semana passada de tomar posse, né? E ao seu lado está um outro advogado, meu querido amigo Paulo Guimarães, futuro... Quase que te entrego, Paulo. Futuro o quê? Doutor Guimarães. Ah, bom, futuro o quê? Futuro C e futuro... Eu não vou entregar. Senador da República? Pode ser. Quiser me nomear, aceito. É o melhor emprego do mundo, Braulio? É verdade. Palestino Tancredo dizia que senador é melhor que ir para o céu, porque não precisa morrer para chegar lá. É imortal. Senador e embaixador, eu acho que é os melhores cargos. O Antônio Sartori vai nos trazer a boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAU-RS, depois da vinheta do CAU. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Pode falar, doutor Sartori. Vocês estão consultando a boa notícia aí no celular? Não precisa, está na ponta da língua. A boa notícia para o Rio Grande do Sul, a preocupação principal nossa, entre tantas, é a economia, e o agro está caminhando bem. A safra agrícola de arroz sofreu muito, um ano típico de El Niño. Historicamente, o El Niño tem chuvas acima do normal no sul da América do Sul. Aconteceu de novo. Começou não tão bem para a soja, mas está indo muito bem. Para o milho está um espetáculo. Para o milho, a área menor, altíssima produtividade. Olha que ontem foi apresentado pela Cotrijal, produtividade altíssima, embora a Cotrijal está colhendo 150 sacos por hectare, nos Estados Unidos é bem mais alto, e todos os anos nos Estados Unidos um concurso de produtividade, e o recorde do ano passado de milho foi 532 sacos de milho por hectare. Isso é tecnologia. De soja, 172 sacos por hectare. O Rio Grande do Sul não colhe na média 50 sacos de soja por hectare, embora a Cotrijal... Não, a média americana. A média americana? Não. Esse concurso foi a excelência, a maior por uma parcela. Bom. Então, de milho, 532, de soja, 172, mesmo na mesma tentativa de se fazer aqui no Brasil, não se chega nem à metade desses números de milho. O que significa dizer, o Rio Grande do Sul deve colher de novo esse ano uma safra, dependendo do trigo, que vai ser plantado no inverno, acima de 30 milhões de toneladas. Os preços são bons, o produtor está ganhando dinheiro. Existe os chorões de plantão que acham que a culpa é do governo e que estão sempre dizendo que a conta não fecha. Quem colher, como na Cotrijal, 66 sacos de soja por hectare, vendendo ao preço que hoje está no mercado, acima de R$70 o saco, dá mais de R$4.000 de receita por hectare, a conta fecha. A conta não fecha no arroz,
a conta fecha no milho, a conta foi prejuízo vermelho forte no trigo. Então tem alguns segmentos do agro, e tu me questionaste outro dia por que agro? Porque existe uma pecha na palavra agronegócio, agribusiness. O agro engloba agricultura, pecuária, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. E no Rio Grande do Sul... É agropecuária, né? Não é agronegócio. Tudo bem, mas o agro engloba agricultura, pecuária, antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira. Eu uso esse termo, é uma questão de... O negócio envolve tudo isso. O agro envolve a agricultura. Exatamente. É o negócio que está envolvendo o resto. E no Rio Grande do Sul, a economia gaúcha, hoje, mais de 40% depende do agro. Não é que nós temos um percentual muito alto nesse segmento, é que as outras atividades, como serviço, indústria e comércio, realmente estão sofrendo muito, principalmente a indústria. Consequência de uma política equivocada de governo federal. Esta foi a mensagem para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Um grande abraço ao presidente Roberto Pi. E a Unicred já pegou a estrada, viu, o Braulio? Ela não foi para o Caribe como tu, mas pegou a estrada para o nosso litoral. E está lá praticando também atividade na área social, educativa e de bem-estar. Agora mesmo, empréstimos de cadeiras, guarda-sóis, carregadores de celulares, para a tua satisfação e delícia aqui, frescobol também. Aí jogou teu frescobol, não precisa levar. Eu vi que tinha alguma coisa lá no teu lado, do lado do Tato, que era o frescobol. Sim, ela está olhando de longe. Ela está na Praia do Cal, este fim de semana, ali em Torres, né? Então, aproveite. Aí você pode consultar tudo a respeito da tua situação financeira, se for sócio da Unicred como eu, na areia, sem sair da areia. Aproveite, baixe o aplicativo Unicred Mobile e faça as operações que você desejar, repito, sem sair da areia. Unicred, mais valor para o seu verão. Nós vamos agora ao quadro de saúde, aqui no Papa Debates, com o nosso querido amigo, Dr. Gilberto Schwartzman, que ontem jantou conosco, apresentando vinho Laurenti, a espumante Laurenti, fantástico. É uma pena que não tem mais aquele vinho, hein? O Carmener 2012 terminou. Terminou, E o Gilberto não fez o ano passado, porque ele é tão criterioso e tão exigente que ele só faz o vinho dele quando o verão é absolutamente adequado e quando os níveis de açúcar, os níveis de qualidade da uva são adequados para você ter um vinho de excelente. Meu entendimento é claro e transparente. Não existe vinho melhor que o vinho da Laurenti no Brasil. E parabéns à dona Carol, que ontem fez... Deu um show. Deu um show. Recepção, teu filho, tua nora... Família. A tua filha também. Espetacular. Parabéns pelo carinho lá e pela recepção. Mas chegou em dado momento, o Carol disse: Antônio, me dá a chave da adega aí que terminou o vinho aqui. E ele teve que entregar os presentes eram bons. Nós vamos ao quadro de saúde com o Dr. Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia do Clínicas, do Ernesto Dornelles, e ele, membro da Academia Brasileira de Medicina, é também vice-presidente da Academia aqui do Rio Grande do Sul de Medicina e sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan. Dr. Gilberto. Olá, eu sou o professor Gilberto Schwartzman. Pode parecer pretensão, mas eu tenho a esperança de poder interferir no seu destino. Se existe um problema de saúde que está fazendo as pessoas morrerem mais cedo nessa última década, é a obesidade. Isso é tão verdade que até os especialistas em câncer estão fazendo campanha para as pessoas baixarem de peso. Os gordinhos parecem mais simpáticos, mas sofrem. Eles morrem mais de infarto, acidentes vasculares cerebrais e muitos tipos de câncer. Sem falar nos problemas que desenvolvem na coluna, impotência sexual e tantas outras coisas. A maioria dos obesos pode voltar ao peso normal com dieta e exercício físico. É claro que os casos mais graves podem ter até indicação de cirurgia da obesidade. A verdade é que os gordinhos morrem mais e muito mais cedo que os outros. Você acha que é conversa? Fique parado na rua da praia ou dentro de um shopping e observe os velhinhos. Aqueles bem velhinhos, os de 80 anos para cima. Você só encontra os magrinhos. Esses são os velhinhos que caminham pela rua da praia e andam pelo shopping. Quer saber por quê? Porque os gordinhos morrem mais cedo. Vamos mudar o destino? Comece a controlar o peso a partir de hoje mesmo. Grande doutor Gilberto Schwartzman, grande amigo, um homem que tem um companheirismo, uma lealdade fantástica. Um abraço ao doutor Gilberto, que esteve conosco ontem com a sua esposa, ontem lá no Antônio Sartori. Aliás, o Sartori é teu parente, não? O José Ivo?
Se é na Europa, aqui não, porque os meus avós eram 7 irmãos, tanto que meu avô chamava-se Sétimo Sartori, e nós já olhamos a árvore genealógica, de perto não. Talvez na Itália, segunda, terceira, quarta geração, pode ser. Maravilha. O que mais aquilo, mais tudo, né? Aqui em Porto Alegre é menos sal. Não Essa fala foi, nisso. essa foi a coisa mais ridícula que aconteceu lá na Câmara. Ridículo. Uma das coisas mais ridículas que aconteceu lá. O que significam mais especializações? Mais médico, mais especialização? Na verdade, Minha casa, minha vida. Bom, por aí vai. na verdade, Mais especialização. o Mais Especialidades, ele é Mais Especialidades, ele é um programa do governo federal que, na verdade, vem complementar o Mais Médicos, que o Mais Médicos não resolveu o problema. Qual era o problema dos Mais Médicos? Aumentar a quantidade de médicos per capita. Só que não adiantava, para o médico poder exercer algumas especialidades, ele sempre teve que cumprir alguns requisitos junto ao Conselho Federal de Medicina ou junto com a AMB, e, em alguns casos, ocupar alguns cargos acadêmicos em algumas instituições de ensino superior. O que acontece? Esses médicos que vieram de fora, ou mesmo os médicos recém-formados que foram trazidos e incorporados ao programa Mais Médicos, acabaram na prática não conseguindo atuar nas UPAs, nas UBSs, por não preencherem esses requisitos formais de publicidade de especialidade junto ao Conselhos Regionais de Medicina. Porque houve discriminação. Houve discriminação, houve corporativismo, porque eles eram jovens. Há uma ideia de reserva de mercado de alguns órgãos, de algumas associações médicas, no sentido de restringir o mercado para a entrada de novos médicos. Só que aí qual é a ideia? Se realmente a ideia era aumentar o número de médicos, de colocar mais médicos à disposição da população no SUS, isso não conseguia se viabilizar na prática. Então veio o governo federal com mais especialidades. O que significa por trás o mais especialidades? Não é meramente botar mais médicos especialistas à disposição da população, mas modificar as regras de obtenção de títulos de especialistas por parte dos médicos. Se antes, pelas normas do Conselho Federal de Medicina, do Código de Ética Médica e também levando em conta as disposições do Ministério da Educação na Lei de Diretrizes e Bases, o médico, para se tornar especialista, ele tinha ou que fazer uma residência médica de 3 anos em dedicação exclusiva, ganhando R$ 2.900 por mês. Qual é o médico que topa hoje trabalhar por 3 anos por R$ 2.900 por mês? Detalhe, essas vagas de residência médica que não excedem o número de 5 mil em todo o país para todas as especialidades, isso na verdade restringia o mercado para aqueles médicos, vamos dizer, até filhinho de papai, porque não é qualquer médico hoje que... A maioria dos médicos hoje fazem a faculdade por FIES ou por um crédito privado. E quando saem da faculdade tem que pagar o crédito educativo. Com R$ 2.900 por mês, não dá para sequer pagar a mensalidade de um crédito educativo, porque hoje a mensalidade de um curso de medicina, na média Brasil, está em torno de 4 a 6 mil reais. Então, o que acontece? O governo precisava criar uma outra maneira, uma maneira alternativa de tornar os médicos especialistas. Vieram uma série de decretos, houve uma briga da AMB, uma briga do CFL, e aí entramos com o decreto 8516 de 2015, que é o último, que regulamenta mais especialidades. O que ele define? Bom, antes, ou eu fazia uma prova de título e me tornava vinculado como membro titular a uma sociedade médica, ou eu fazia a residência e me registrava no Conselho Federal de Medicina. Só existiam essas duas formas de eu me tornar especialista. Agora, além dessas, eu tenho mais outras duas alternativas. Aí vem o seguinte, porque o que interessa nisso tudo é o seguinte, o Mais Médicos veio, eu acho necessário que tenha vindo, que recebamos aqui médicos cubanos, argentinos, uruguaios, alemães, como tem, que pegaram pejorativamente o cubano, né, como cavalo de batalha. Na realidade, o médico não vai para o interiorzão. Eu já vi médicos dizer não vai porque não vai nem para não tem cinema, não tem restaurante, não tem escola, não tem isso, não tem aquilo. Então tem todo um complexo. E esses médicos que vêm fora vão, e são importantes. Agora, a questão da especialização também é outra coisa que nós da engenharia não conseguimos. Eu sou engenheiro eletrônico e segurança do trabalho. Para mim fazer outra engenharia, ou para eu fazer outra engenharia, o que eu tenho que fazer? Cursar novamente a faculdade. Na medicina não te forma médico e depois te especializa, em quantas especialidades tu quiseres.
Então, isso eu acho que tudo faz parte de uma estrutura corporativa. Eu falei agora há pouco, por coincidência, esse assunto, eu falei agora há pouco, lá em Punta Cana, tinha um congresso médicos ali como é que eles chamam ali? Caribe mesmo. Caribe. E falei 15 minutos. Estamos assistindo aqui o Mauro Moraes do BRD, mandando um abraço aqui, viu? Um abraço Paulo para Marques. E ele falou o seguinte, faculdade lá, principalmente de medicina, gratuita. Todas são, mas especial, ele estava lá no Congresso Médico. É gratuita, mas eles só saem depois e são colocados em todas as áreas de Cuba. Os postos médicos têm todo o material necessário para qualquer cirurgia ou exame. Então, essa residência que faz aqui dos 3 anos, com toda essa despesa, ele faz em toda a área de Cuba. E por coincidência, deixamos agora, eu guardei o nome da cidade, Barceló, uma equipe de 5 médicos em 5 especialidades diferentes. Barceló, eu fui olhar o que era Barceló, parece que tem 5.300 habitantes. 5 médicos especialistas nessa cidade. Então, o que eu pergunto é o seguinte: ninguém foi a Cuba ver se isso é verdade, por exemplo? Acho que E por que isso aí não é Isso é- colocado aqui? É tão difícil isso. Isso é até Essa fácil. pergunta eu faço há mais de 10 anos. Mas, pô, É porque lá, esses 5 foram obrigados a ir para Barceló. Lá em Cuba eles mandam para Barceló. claro, mas E aqui só vai se quer. Claro, A diferença é essa. É isso, É a diferença exatamente. de uma ditadura e de uma democracia. Lá em Cuba são obrigados a ir. Exatamente, são. Se Então- quiserem ser médicos, eles têm que pagarem aquele estudo que o povo deu para eles, eles têm que fazerem o quê? Devolver ao povo. Agora, o que acontece? Eu recebo do povo. Aí eu vou, tá, mas eu preciso que tu me pagar. Eu ir para lá, tem cinema lá, tem teatro, Isso aí. tem restaurante, mas eu não vou, eu sou louco. Eu conversava. Tá certo isso na democracia? Mas estudar na URGS, quem tem dinheiro, faz um baita cursinho. passa na URGS, quem Quem tem passa na URGS é quem tem dinheiro. E aí esses é que não saem. Exatamente. Né? É isso mesmo. Eu conversava ontem com o secretário e o subsecretário de Saúde Municipal de Porto Alegre. Tivemos uma reunião ontem até para tratar sobre mais especialidades. E qual era o cenário? Nós estamos na capital, estamos em Porto Alegre, e dos médicos concursados da Prefeitura Municipal, quase nenhum deles querem ir para as regiões periféricas. Ou quando vão, não querem pôr a mão na massa, como nós dizemos, atender diretamente a população. Querem ficar fazendo serviços mais burocráticos, trabalhar na central de regulação. Eles não... o médico, por uma questão histórica, corporativa também, se tornou, a medicina se tornou uma profissão perigosa. Doutor Faustino, eu entendo o seguinte: se pagaram para um médico ficar em Porto Alegre, no centro de Porto Alegre, 10 mil reais, e pagar 20 para ele ir para Restinga, ele fica em Porto Alegre, no centro, por 10 mil Concordo reais. contigo. Essa é a verdade. Concordo contigo. Não tem outra solução. Mas vamos ao sal. Tu é a favor ou contra o sal? Não, dizem os Então, médicos... a favor ou contra? Eu sou contra o sal. Contra o sal. Tu és a favor ou contra o sal? Eu uso o mínimo dos 2 grandes venenos brancos, que é o sal e o açúcar. E a Eu acho que cocaína? mais perigoso, não, isso é só colocação. Mais brancos perigoso, que matam. mais perigoso Os que o brancos sal matam. é o açúcar. Você sabe como é que é feito o açúcar? O açúcar faz com a cana, guarapa, esquenta, dê um mascavo, e para ficar branco, sabe como é que se faz? Dá um banho de ácido sulfúrico. Isso Olha é aqui, uma ó, adoção. é um veneno terrível, catastrófico o açúcar. Eu não como açúcar até porque eu sou muito doce. Pergunta Doutor pra Paulo ela. Guimarães, a favor ou contra o sal? Eu uso pouco sal, mas sou a favor do sal na mesa. Usa Favor quem do quer. sal. Sou contra o sal, porque você faz não, mas não vivo sem ele. É verdade, só que a Câmara de Porto Alegre... Eu estou a favor ou contra? Eu acho que tem que conscientizar. Comer conscientizar. pouco. Conscientizar e não proibir. Mas o entendimento do consumo do sal, Paulo Sérgio, é simples, é 5 gramas por dia por pessoa. Então, Mas isso tem uma aí- coisa que se chama livre-arbítrio. Não pode ter lei para isso. Livre-arbítrio. Agora, Porto Alegre tendo passado por uma catástrofe que passou, com os parques aí em Porto Alegre atrolhados de árvores que foram arrancadas com raiz e tudo, a cidade precisando
dos seus vereadores, precisando do executivo, precisando do seminário, aí vai para uma Câmara de Vereadores legislar em cima do uso do sal nas mesas de restaurantes e proíbe. Não, mas já tramitou e Ontem. pode ver um projeto de lei quase semelhante em termos de estapafurdia, que é o... Mas que é isso? Como se precisasse lei. Mas óbvio. Mas a diretora vai botar lá um quadro daqui, ó, está proibido o uso de... Pronto. Eu acho, eu vou propor, não sei se dá para Mas hoje é um modificar. vereador que... Sim, senhor. É que de quem é essa proposta? A proposta do projeto é do vereador Cleito, delegado Cleito, que era para uma semana de... Não, mas de uma semana de conscientização para diminuir o sal. A vereadora Sofia Cavedão botou a tal da emenda, que o ex-vereador Brasinha chamava de puxadinho. Botou o puxadinho, proibido botar sal na mesa dos restaurantes. Aí fazer o que fez o Espírito Santo lá, pendurar o sal. Eu acho que isso foi uma gozação bem feita para desmoralizar tipo de lei desnecessária. Isso é uma lei desnecessária. E concordo, depois da catástrofe, eu fui para a tribuna e pedi, inclusive para os ecologistas, que não deixam cortar aquelas árvores que estão podres, que proíbem de cortar as árvores podres, que fosse junto com a turma da prefeitura, com a população, tirar essas árvores que caíram em cima das casas, que caíram em cima dos pátios, que trancaram ruas. Eles têm o direito de defender plantio de árvores e de preservação, mas quando dá essa catástrofe tem que ir junto lá desobstruir as ruas. Isso aqui acontece esses absurdos em atitudes de políticos, seja municipal, estadual ou federal, porque não há necessidade de um preparo. Qualquer pessoa simpática e bem relacionada pode se tornar um político. E nós encontramos isso dentro do município, a nível estadual e federal. Pessoas absolutamente incompetentes, pessoas que não têm cultura, pessoas que não têm noção de mundo, pessoas que não viajaram e fazem esse festival de besteira inconsequente. Porque esses dos projetos não são pessoas... O Roberto Pugliese está pedindo para te falar sobre essa lei que nós falamos agora, né? Como é que ficou isso aqui? Como é que ficou? Ficou o seguinte, essa lei era tão... Estapafúrdia que ninguém deu muita bola, não é possível. E aí foi assim, os que estiverem de acordo permaneçam como estão. O descuido passou. Só que os vereadores, o vereador delegado Cleito é um cara consciente, preparado, ele fez uma lei para fazer, eu já disse antes, para conscientizar de consumir pouco sal. Ponto. A lei... A emenda... Veja, não precisa... Fazer os órgãos do executivo, é o secretário de saúde, agora, o prefeito... A emenda que ficou pior que o soneto é o seguinte, proibido botar o saleiro. Só que é tão esdrúxula que não tem multa se não se colocar o saleiro. Não, mas pior que isso, se eu solicitar, por favor, me traga o sal que eu quero usar. Pronto. Aí pode, exatamente. Não tem como reverter? É a lei do Onyx Lorenzoni. Tem como reverter, mas... A luz acesa nas estradas, lembra? A luz acesa nas estradas. Então são algumas leis que eu entendo os vereadores que precisam, que querem estar na mídia, que querem serem comentados. Não, o cavalo crioulo, cada um tem o direito. O quero tem que ser o representante dos pássaros. A flor é aquela... Mas na Assembleia também nós tivemos... Júlio Oliveira, quer ver que Porto Alegre está se destacando por ser a capital mais nada a ver do Brasil. Foi o Pontal do Estaleiro, pelados fumando baseado na Câmara, agora a cereja do bolo, a proibição do sal. Me lembra a lei das funerárias dos anos 80, que o Paulo Santana fez uma crônica genial a respeito. Mas é mais ou menos isso, sim, ele tem razão. Qual é a lei das funerárias? Não pode ficar 100 metros... Não pode purgação e não pode ficar mais de 100 metros... Menos de 100 metros de qualquer hospital. Aí o que acontecia, os agentes funerários ficavam lá dentro, no hospital. São algumas coisas que são absurdas, que não precisam lei. Famosos está dentro do hospital. Eu sempre falei, Paulo Sérgio, nos programas que esses assuntos eram abordados, eu sempre disse que e Denir, isso aí não é novidade, há um enfraquecimento do parlamento. Não tenha dúvida. Há um enfraquecimento do parlamento no que tange à intelectualidade, aos bons políticos do passado.
Porque se tinha projetos inteligentes, se tinha políticos, vamos dizer assim, vocacionados, ô Sartori, Com desprendimento. voltados para a coisa pública, Paulo Sérgio. Hoje a gente vê, não só nas câmaras, vereadores, nas assembleias dos estados, o Congresso Nacional, o que é o Congresso? O Congresso é um circo. Eu me lembro dos debates quando eu era bem jovem, que eu adorava, aqueles debates do Paulo Brossard, né, do Jarbas Passarinho, do Teotônio, que eram figuras inteligentes, figuras preocupadas com a coisa pública. Hoje você vê o quê? Você vê verdadeiros imbecis, muitas vezes legislando por algo que sequer conhece. Como tu falaste, não há um preparo do político. O político tem que ser uma figura Mas pior preparada. que isso, no momento, principalmente em Brasília, que nós visualizamos o dia todo, todos os dias, na televisão, e isso como pai me preocupa, como é que eu vou passar? Meus filhos maiores já estão formados, o Carlos, o Guilherme, a Cacá, mas a Julinha, 17 anos, passar para ela critérios. Como é que eu vou passar valores para ela, vendo aquelas malas, mentirosos, safados, dizendo besteira, mentindo descaradamente e admitindo a possibilidade que alguém vai acreditar nas mentiras deslavadas? São safados, é uma coisa que impressiona como eles têm tanta cara de pau, mentir da maneira safada como eles mentem. São safados, sim, a maioria dos políticos de Brasília, que o dia todo ficam mentindo besteiras que todo mundo sabe que é mentira. Isso é um absurdo, né? Eu digo que não dá para generalizar, né, Sartori? Nós temos A maioria. políticos. Eu não tenho dúvida que a maioria em Brasília... Eu diria o seguinte, Sartori, olha, existem bons políticos e maus políticos, como tudo. Agora, o que se vê é justamente o que eu toco é na questão do preparo. Muito despreparado, e às vezes é um sujeito bem intencionado, mas totalmente despreparado. Olha aqui, Porque isso é um projeto, isso é um projeto Não que é eu isso. vejo, a do Sal, por exemplo, às vezes é um vereador, uma vereadora bem intencionada. Não é um sujeito de má índole, não é um corrupto, mas é despreparo. Mas é isso que eu estou É falando. questão de bem intencionado, é É questão de despreparo, inteligência. de inteligência, de despreparo. É que não dá pra despreparo. Não dá para medir um vereador, um deputado estadual, um federal pelo número de projetos, mas pelo o projeto que ele possa fazer numa legislatura. Se ele conseguir aprovar um projeto, Um grande projeto, tá bem, não precisa um número de projeto. Não precisa. Eu acho que a minoria eu quero voltar aqui, não é a grande maioria, viu, Sartori? O que aparece são as minorias que fazem esse barulho e estragam tudo. São as laranjas podres. De 500, tu vai tirar 20% que fazem um estrago. Olha isso aqui, entendimentos não se discute, valores não se discute, o meu entendimento é a maioria de Brasília, no meu entendimento, é claro, são safados, mentirosos. Ponto, esse tema não está em Como é discussão. que o Se eu tenho entendimento que é a minoria, o Lula dizia que eram 300 picaretas? Bom, Já é a maioria. Já é a maioria. mas a opinião do Lula, que valor tem? O senhor que foi deputado constituinte e que fez as constituições horrorosas, que o próprio Sartori reconheceu outro dia numa fala, tu visse lá no Neimânica, lá na praia, fala dele, dizendo que se arrependeu de muitas coisas que ele aprovou na Constituição do Rio Grande do Sul. Bom, mas o arrependimento do político, eu quantas vezes fiz discurso e apoiei pessoas que depois fiquei com vergonha. Isso acontece com o ser humano. Será que todos nós fazemos. Será que o Índice ainda acha que foi um golaço do Jardel? Essas coisas que Maior gol da acontecem. história. A política tem isso. Agora, as generalizações são péssimas nesse sentido. Porque nós temos duas formas de evoluir na sociedade, só duas. Não existem outras duas. Uma é a política e a outra é a revolucionária. Quem não gostar de política tem que ser obrigatoriamente um revolucionário. Agora, se não for dos dois, é um gigolô Então social. já me defini. É um gigolô social. Eu Se não tô na for dos segunda dois. opção. Não, mas o Braulio colocou muito bem, porque não existe democracia sem política. Mas você eu tem que ter um agente político. Você tem que votar em alguém. Agora tem que votar em alguém A preparado. segunda opção, não. Não. Eu não conheço ninguém que não goste de uma boa política. Não, mas não existe. Eu não boa conheço, política. não. Existe postura coerente, decente, existe, sem dúvida existe. Existe maus políticos e más políticas. Essa é a grande diferença. Doutor É uma Sartori, questão de ser a favor ou contra a política. existem bons da sua área
Todas as áreas, péssimos. todas as áreas. Existem os chamados picaretas em qualquer das... Todas as áreas. Então, bastou dizer assim, ó, não, mas esse negócio do agronegócio só tem aí vigarista que ganha dinheiro. Não, calma, tem gente que pesquisa, tem gente que leva a vida inteira, tem gente séria. Então eu digo o seguinte, a minha opinião está baseada numa vivência. Há 42 anos, eu já andei pelo Executivo, Legislativo, Judiciário, e mesmo nessas 3 eu jamais abandonei essa convivência política, porque a política é a mola transformadora da sociedade pacífica. Agora é o seguinte, eu dei a minha parte, gostaria que todos dessem a sua contribuição, não numa militância política, mas tem a obrigação de ter uma vinculação com alguém, principalmente, que nos ouçam e levem aos parlamentos. Por exemplo... Então, olha aqui, ó. Eu vejo Paulo Sérgio Bancada. Eu já ia perguntar ao vereador Ivanildo Sequim se o mesmo tinha alguma participação na lei do saleiro, mas ele já se pronunciou a respeito. E, felizmente, sua coerência não me surpreendeu. Não está na hora de promover uma premiação, uma espécie de Oscar, aos parlamentares medíocres de todas as esferas e suas brilhantes ideias? Além desta, temos muitos concorrentes geniais no páreo, como, por exemplo, a indicação do Evo Morales à medalha do Mérito Farroupilha. A passagem de ônibus intermunicipal gratuita aos apenados do semiaberto, extensiva aos familiares e cônjuges, a substituição do nome da Avenida Castelo Branco, etc. Não acham que são provincianas essas atitudes? Eu acho que são piores. Mas acho que nós, por aceitarmos, somos retardados mesmo. Abraço, Giovanni Prestes. O que acontece é isso, a preocupação, e se eu faço, certamente, amanhã, quando eu for lá na Câmara, Antônio, eu vou levar umas críticas fortes dos colegas, de alguns colegas, porque eu Te incomoda? Não, um pouco. Eu quero dizer o seguinte... Não é bem estruturado? Que você ainda mais alguém que diz assim, não vou mais votar em projeto nenhum teu. Tudo bem, eu não negocio voto de projeto. Se voto em projeto bom meu, voto porque o projeto é bom. E mesmo esses que fazem projetos esdrúxulos, muitas vezes têm projetos coerentes que dá para votar e que dá para defender. Só eu não vou mais calar, nem lá vou obstruir, e eu estou pensando em apresentar um pedido para que se faça uma resolução na Câmara para não se votar mais os que estiverem de acordo permaneçam como estão, que todas as votações sejam nominais. Mas é evidente. Todas as votações nominais vai aparecer o nome de quem votou a favor e aparecer o nome. De clube social. Esta é uma medida moralizadora. Eu acho que nós temos que fazer isso. Porque a maioria dos que ficaram sentados não sabiam nem o que estava. Não, é verdade. Um pensando não tem numa coisa, outro digitando no celular, evidentemente que passou. Ontem, hoje mesmo... Não é o mas nós temos parlamentares do Brasil inteiro que não pode levantar. É isso aí. Mas como a abordagem é política, deixa eu voltar à sua colocação anterior, quando o senhor colocou que nós temos todos o direito e a obrigação de fazermos críticas, não sermos omissos politicamente. Eu concordo em parte. Eu só entendo claramente que só tem o direito de fazer crítica quem antes fez a sua parte. Eu me dou o direito de criticar políticos porque eu apoio, respaldo, dou informações aos políticos, que é minha obrigação. Paulo Sérgio sabe disso, ontem foi um exemplo. A gente passa informações para que o político possa fazer um bom trabalho. Você não tem condições de saber aquilo que eu sei da minha área. Eu tenho obrigação de lhe passar informações para você fazer bom trabalho. A partir desse momento que eu faço a minha parte como cidadão, passando informações para viabilizar o teu trabalho de maneira coerente, inteligente, eu passo a ter o direito a fazer crítica. Agora, simplesmente se arrogar o direito de fazer crítica por ser uma atitude social, cidadã de criticar, eu não concordo. Eu entendo que só pode fazer crítica quem antes primeiro faz a sua parte. Quero dizer aqui, doutor Faustino, acho que o problema com os médicos e demais profissionais a falta de mercado está exatamente na solução. Todo profissional que cursar a universidade pública deveria, no mínimo, trabalhar durante um tempo pré-estabelecido para a sociedade. É claro, mas desenvolver este assunto na sociedade não é interesse deles. Aquilo que recebeu deveria ser devolvido. No entanto, é uma farra. Uma universidade pública bancada pelo povo
e no final vão para o bairro Moinhos de Vento abrir consultórios luxuosos e dão uma banana para a sociedade que lhes deu formação, que em sua maioria são cidadãos de baixa renda, que pagam impostos e não veem retorno de nada. Marcelo Denilson Gonçalves Ferreira. Eu complementaria o que o Marcelo colocou e ainda diria o seguinte: não é somente a questão de quem está fazendo universidade pública, mas também os que estão cursando em universidade privada com financiamento público, seja por ProUni, seja por FIES, porque é dinheiro público que está ali. E, portanto, também a gente sabe que o júri é subsidiado no FIES e o ProUni nem se fala, são bolsas de estudo. Então, para mim, tem o mesmo valor. Mas eu queria até tocar um ponto antes da questão do preparo dos políticos. Nós estamos discutindo aqui, no fundo, a reforma política. Preparo. Dentro da reforma política, há 2 subprojetos. Você sabe que a reforma política é composta de vários e várias variantes e projetos. 2 deles, inclusive um é de autoria do senador Eduardo Suplicy, coloca o seguinte: que deveria se exigir no mínimo ensino médio comprovado e uma outra versão exigiria ensino superior. Isso aí nunca passou e infelizmente nunca vai passar, porque 85% da Câmara dos Deputados não tem ensino médio comprovado. Então, na companhia, a gente tem Tiririca, tem Roma, tem jogadores de futebol. É o presidente da República. Sim. Então qual é o problema? Pode fazer um concurso público, se tiver segundo grau, se tu consegue fazer. Além dos problemas da questão da ética, que está se discutindo aqui, da ética, se nem no preparo, mesmo que eu tenha preparo, eu posso ter problema de ética, eu posso fazer uma sacanagem, usando do cargo público. Disse Maria Renzel aqui para o Dr. Sartori: nossos estoques de grãos estão pífios. Quando se comenta para arejar e trabalhar o solo, deixá-lo ambientalmente sustentável e economicamente rentável, eu pergunto: há quantos anos os projetos no Congresso Nacional sobre esse assunto? Temos no país uma vasta extensão de solo sem condições de produzir, principalmente no Mato Grosso e Goiás. Muito obrigado, disse Maria Renzel. Absolutamente bem colocada, tanto que o ano passado a FAO, que é o braço da ONU, fundada em 1946, instituiu o Ano do Solo. Nós começamos, no começo do programa, colocamos o que é a fantástica produtividade que alcança os Estados Unidos, porque tem um solo estruturado, porque tem palhada, porque tem rotação de culturas. No Brasil não é permitido que no inverno, quando se colhe a soja, se colhe o milho, se faça uma cobertura com um mix de sementes para dar uma estrutura no solo. No Brasil, a legislação não permite. É um equívoco. Agora, se o produtor brasileiro dependesse da legislação, estava ferrado. O produtor brasileiro é dramaticamente competente e competitivo antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Nos últimos anos, nós temos assistido preços dolarizados altos, o que foi muito bom para o agro gaúcho brasileiro. Os preços despencaram, os preços dolarizados de 2013, 2014 para 2015 e 2016. São preços dolarizados baixos. E isso só viabiliza a economia do produtor, porque houve uma desvalorização da nossa moeda. Agora, na razão direta de preços dolarizados mais baixos, a China, que é um ponto importante na colocação dela, a China já perdeu nos últimos 10 anos 9 milhões de hectares de terras agrícolas, porque as cidades estão indo para onde? Para os lados, entrando nos campos. Porque na história da humanidade, as cidades são formadas onde tem águas... A China veio para a África? Sem dúvida, ainda tem fronteira agrícola na África, sem dúvida. Mas não existe praticamente mais fronteira agrícola no mundo. As terras boas do mundo estão todas ocupadas. Só um exemplo da China, que é importante para nós, pela importância que tem a soja. Nos próximos 10 anos, a China vai importar mais de 1 bilhão de toneladas de soja. 1 bilhão de toneladas de soja. Há 20 anos atrás, a China, como um país comunista, centralizador, onde não é discutido democraticamente, decidiu há 20 anos atrás: nós vamos ser autossuficientes em trigo, arroz e milho. Há 20 anos atrás, soja, 800 mil toneladas por ano, isso a gente importa, não é problema. Só que a economia mudou, hábitos alimentares mudaram. Os chineses descobriram que carne de frango, de suíno, é melhor que de cobra, é melhor que de cachorro. Hoje a China produz 12 milhões de soja e está importando 80 milhões de toneladas de soja. Então existe um mercado de demanda porque o Brasil tem solo, porque o Brasil tem água, mas principalmente tem
competência do produtor. E o meu depoimento é de respeito à competência do produtor que produz riqueza. Todos vocês aqui e todos os ouvintes dependem do agro. O agro é dramaticamente importante e o pessoal trabalha de sol a sol de maneira dura. Olha o sofrimento do pessoal do arroz. Olha o que é o excesso d'água. Olha o que foi a quebra do trigo o ano passado. O Carlos que está me ouvindo... Não, mas o trigo já começou a ter a sua queda com os acordos do Sarney. Porque bilaterais essa com a Argentina. histórica deficiência No trigo? do trigo. Mas tu pega o O acordo... Brasil, em 1986, eu vou te explicar. O Brasil, em 1986, fez um acordo... Em 86, o Brasil produzia 6 bilhões e consumia 6 bilhões, era o suficiente. Daí, os incompetentes do Itamaraty fizeram um acordo bilateral de comércio com a Argentina, onde o Brasil era obrigado a comprar 4 milhões de toneladas de trigo por ano e a Argentina não era obrigada a vender. Incompetência do Itamaraty, poliglotas incompetentes que não entendiam de comércio. Eu não Junto sei, com algum ministro da Agricultura da época que não... Não tinha noção, não tinha noção do mundo, não tinha noção do comércio. É verdade. tiraram a minha ficha partidária Agora eu já e não não voltei. PMDB. Foi deputado constituinte. Ah, mas ele honrou sempre o PMDB. Eu disse que não estou dentro do PMDB, não tenho ficha no PMDB. É diferente. É. Qual é a tua facção do PMDB? É a do Cunha? Facção. Agora, Essa colocação não existe. facção nos reporta o entendimento dos partidos. Mas foi tudo aquilo que tu disse aqui, eu estou referendando. Tenho uma certa... Enquanto o povo não mudar, se preocupar com a política e procurar votar em pessoas de qualidade, os de qualidade, serão cada vez mais escassos. É verdade. A coisa está terrível, meus amigos. Cristiano Chagas Cantarelli. Mas vai ficar melhor. Sartori, eu fico me lembrando, né? Quando eu era há 20 e poucos anos atrás, eu me lembro do peso, do quilo do peso do boi vivo, né? Era um dólar quilo. Não, eu cheguei numa época que chegou a R$1. Tinha lá R$1. Era uma loucura. Sim, quando fez a paridade, Um real era um dólar. Era exatamente, em 94. E o euro era 0,84. Eu fico pensando como evoluímos, graças a Deus, né? E eu Graças a lembro que- quê? A incompetência populista de Cristina Kirchner e o seu falecido marido. Não. Aquilo é um cancro político, aquilo é um isso que nem o glifosato chinês mata, o prejuízo que elas Mas, que Sartori, eu aquela quero dizer o família seguinte, nós causou internamente- aos produtores do agro argentino, por isso que a Argentina deixou de ser grande exportador de carne, passou a importadora e abriu espaço E para o nós, Brasil. graças a Deus, tivemos a leitura, entendemos que nós tínhamos que largar aquelas raças que nós tínhamos. Eu me lembro que quando eu era menino, se criava zebu no Rio Grande do Sul, charolês, se criava gado mestiço, era uma porcaria. Aí depois veio o Angus, né? O Aberdeen, toda essa raça europeia que, graças a Deus, nos deram a qualidade da carne que nós temos hoje. Graças a Deus. Agora né? aqui, ó, o Paulo Sérgio teve que, o camarada que gosta de comer, tanto ver, ele não consegue ser esbelto, entendeu? Também, vou na tua Ele gosta de comer. Tu me oferece aquela Não, mas olha aqui, ó. variedade Mas olha aqui, ó. gastronômica. Ô, Sequinho, eu ofereci para o Paulo Sérgio ontem uns filezinhos de cordeiro, virgem, fêmea, tá? Os filezinhos de cordeiro. E eu disse que é Uruguai para fazer um charguezinho que veio de Punta del Este. Veio um gedeão que estava lá, não sabe que veio de Bagé. Se ele descobrir a minha fonte, não vem mais para Porto Alegre. Mas tudo foi porque os moradores estavam lá. 20, não, isso é o dia todo, todos os dias. Na Maloca do Benedito eles comem bem todos os dias. 20 filé mignon por quilo. Barbaridade. Gato velho camundongo, feito no alecrim, aqui ó, da casa. Sim, mas com o salário que eu ganho, tu acha que eu posso comer isso aí? Quanto não ganho um animal do canal? É verdade. Olha aqui. Eu vi aquele centro estacionado ali. Político bom é até chegar em Brasília. Lá o Conchavo toma conta e acaba o discurso. O senador Brasil, meu amigo, ele vai acusar que eu estou vendo aqui, o Adelar Freitas. Sabia falar na RBS. Chegou a Brasília e ficou mudo. Não é verdade. Não é verdade. Isso é o que mais, olha, o que mais se escuta nos debates lá em Brasília. Vossa Excelência é um safado. Eu vi o debate entre a Melchior e Walter Nagelstein pela TV Câmara, que foi um exemplo de baixaria da vereadora acusando o vereador. Ligue às
câmaras da TV Senado e até mesmo a TV Justiça, e você vai ver que horror. O Adelar Freitas está dizendo aqui. Ele diz aqui, político bom, eu não vou dizer o resto. Tá bem. Não, porque os caras de bandido bom é bandido morto. O político bom é político na cadeia. Concorda com isso, não? Não, acho que não. É um exagero nisso, até nem vou entrar muito nessa... Entremos assim. Mas, Sérgio, eu sou de uma época que no plenário da Câmara de Vereadores, lá no 14º andar da Prefeitura Velha, ali debatiam João Dib, Glênio Pérez, Geraldo Brochada Rocha, Eloy Guimarães, Ibsen Pinheiro. Não tenho modéstia. Não, quem conhece a história, quem conhece a história de Eloy Guimarães sabe que não é modéstia. Ô, vizinho, não é de tão saudosa memória, você não é tão jovem, tão velho. Não, é que eu pequenininho ia na plenária, meu pai. Mas não faço tanto tempo. Eu era criança. Não, isso foi em 1976, 76, 80, aqueles anos ali. Bom, Agora Era bonito de ver os discursos. Agora eu gosto de ver o discurso desse aqui, por exemplo. Aguerrido. Mas nós temos que ter cuidado com uma coisa. Nós temos essas generalizações, nós todos somos influenciados pelos meios de comunicação de massa. Aliás, o meu modesto trabalho no curso de pós-graduação foi esse, a relação da mídia com a sociedade. E entrevistei vários segmentos pensadores e comprova-se a influência da mídia. A generalização é uma, e ela tem um objetivo. As mídias trabalham para grandes conglomerados interessados que conversinha. E uma das coisas que se faz é o seguinte: o Estado é corrupto, o Estado é ineficiente, o Estado, todos os políticos são ladrões, e aí o que acontece? Para que haja progresso, nós temos que afastar, nós temos que enfraquecer estas. E aí começam as grandes Olha, culto como você deve gostar de semântica, o uso adequado das palavras. Então, semanticamente, a colocação de a maioria não significa generalizar. Quando eu falei em maioria, e a minha opinião é clara, aberta, transparente... Eu não estou me referindo especificamente à maioria. Mas a maioria não significa generalizar. Mas ninguém quer generalizar. Não. O sentimento que tem a sociedade hoje é que a maioria... Esse é isso. E da onde é que vem isso? E o sentimento? Culpando a imprensa. Da onde vem o sentimento? O deputado Carlos Marum, lá na praia, na nossa barraca, lá que tu frequentas, né? Ele disse o seguinte... A imprensa, ela divulga as notícias negativas para depois morder os políticos. Eu digo, você está completamente enganado. Roubar é notícia em qualquer lugar do mundo. Isso é daí é para divulgar. Isso é eu vou colocar as mídias sociais hoje ocupam um espaço onde qualquer blogueiro, qualquer pessoa hoje... Aliás, a imprensa, na verdade, às vezes reproduz hoje... Não é imprensa. Exatamente, reproduz as coisas que são feitas. Deixa eu colocar um tema bem delicado, e eu não tenho problema nenhum de colocar de maneira transparente, olhando nos olhos, com todo o respeito que eu te tenho. Você deve sentir uma tremenda dificuldade pela execuibilidade financeira dos teus meios de comunicação, de colocar repórteres, de colocar pessoas que trabalham na mídia com competência, com viagem, com história, com noção de mundo. O que nós enxergamos o dia todo na mídia escrita, falada, televisionada, as besteiras, só porque são mídia, a maioria das pessoas tem medo de criticar a mídia. Há 30 anos atrás foi condenado pela justiça Paulo Franz, que dizia que roubava na Petrobras. Há 30 anos atrás. Um tempo esses incompetentes. Há 30 anos atrás ele denunciou se tivesse tomado providências lá e não discutido na justiça se era verdade ou não o que ele disse, nós teríamos outra Petrobras hoje. Vamos ao ponto final. A contagem com GIMA, CDL e SPC. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Olha aqui, ó. Quer ler aqui para nós, Denilson, aqui? O que diz o Janot aqui? Janot diz que o STF, que Eduardo Cunha é agressivo e dado a retaliações.
Será, doutor Paulo Guimarães? Só ponto final. Não, mas isso não é um político brbrasileiro, né? Paulo Guimarães. Paulo Sérgio, eu vou te dizer... Ele é agressivo e dá retaliações, não? Não, olha, essa é a opinião do eminente Junô, né? Eu não pactuo dessa. Ah, tu acha que não? Ah, ele é um bonzinho. O que eu acho bonzinho. Paulo Sérgio, é um estadista. eu acho o seguinte, lá não É tem um santo, estadista, lá não um tem anjos. pacificador. Lá não tem anjos, né? Só que ele está apontando alguns problemas do outro lado e o outro lado está retaliando. Eu acho que a retaliação... Ele não tem conta na Suíça. Tem, Paulo Sérgio, mas o outro lado... O dinheiro não é dele, ele está usando o dinheiro, não é dele. Mas o outro lado é de anjos. Aprendeu com o Maluf. E o outro lado é de anjos. Não, mas ninguém está dizendo, ele está se referindo. O Eduardo Cunha, eu te perguntei, é agressivo e dá retaliações? Paulo Sérgio, Você acha que não? Não, eu É acho um só... cara de pau safado. É que os dois lados têm problema, Sartori. Mas isso sem dúvida nenhuma. É briga de cachorro. Acontece que um erro não justifica o outro, pelo fato de Olha, eu um acho tem que problema, o significa que não Eduardo tem. Cunha, na verdade, ele está tendo a mesma ação e mesma reação que o governo teve com ele. Não se esqueçam todo o contexto, o momento Quer que dizer apareceu... tu mata, eu posso matar. Não, tu matou, eu posso matar. É o que está dizendo o doutor Valcino. Mas é que vocês não estão... Nós não temos um processo... A presidente... Vocês viram como se abafou o processo de impeachment da presidenta Dilma? Não se fala mais. Se fala só no processo de impeachment do Eduardo Cunha. Não, ele não é impeachment. Desculpa, do afastamento, da cassação. Só se fala disso. o grande E foi problema é o rapidinho, seguinte. quando ele lançou, O impeachment só muda o nome. entraram com o processo. Mas quem é que fala? É os parlamentares. É lá dentro do Congresso que se discute isso. Com quem é que indicou o Janot? Hein? Ah, Eu só digo isso. Quem é que quem indicou o é que Janot? indicou o Janot? Quem A pergunta do Paulo Sérgio, foi bem clara. Sim. Qual é o seu entendimento sobre Eduardo Cunha? E vocês dois justificaram as mentiras dele. O meu posicionamento é claro. Mentiroso, safado. Todos os Vocês dois lados justificaram por que ele faz o que está fazendo. O comentário é simples. Qual é a leitura do perfil desse camarada? Não, é só se fala cara nesse de no pau Congresso, safado. Que só se fala na Mentiroso. discussão dele. Seu ponto final, doutor Iverino. Bom, eu queria, no ponto final, eu queria dizer que o Adelar, esse que sempre fala, ele disse que político bom é palido, político preso. Presa. Ele até... Não, ele não disse, eu complementei. Ah, ele então botou não. político e botou pontinho. Não, tá bem, mas o Adelar, ele acompanha sempre o programa, eu acho que ele é meu amigo do Facebook, ele sempre tem boas opiniões. Tem. Boas opiniões e boas sugestões. Claro, Ponto. é Então eu verdade. quero dizer que eu entendo o que o Adelar quer dizer. Segundo, eu queria também dizer para o Sartori que tem um pedaço de calçada e de ciclovia entre o shopping E o Veleiros. e o Veleiros. Não, a rótula e o A Veleiros. rótula, não é nem no shopping, é a rótula e o Veleiros é um pedacinho pequeno que há muitos anos... Pequeno, 500 metros. 500 metros. Que é para fazer. Que é uma vergonha. O Sartori está pedindo isso há uns 5 anos e não pede para ele pede para a comunidade toda. Então eu fiz questão de falar aqui no ar, viu, Sartori? Eu não me escondo das coisas. Eu acho que é uma reivindicação daquela comunidade que anda de bicicleta e que precisa ter segurança para andar a pé. Vou conversar com o secretário de obras. Nós já falamos, você sabe que minha família votou em ti há uns anos atrás, tá? Não vou te dizer que votei em as outras eleições, que a gente, em função de atividades, teve um vácuo no nosso relacionamento. Estou te reencontrando agora depois de um tempo. Votei em ti pelo teu perfil, pela pessoa. Obrigado. Meu padrinho. Mas sem dúvida, aquele ponto lá é uma vergonha. Tem que fazer. É só tirar fotografias, não tem calçada. Porque termina e não dá para andar. Apenas isso, não tem vocábulo mais específico do Ali no Pontão, é uma está vergonha. lá pra lá, No final pra lá. do diário, aquela rótula, até o Veleiros do Sul. Eu acho que não chega a 500 Mas metros. e o pior na frente do pontão todo não tem calçada? Bom, Isso aí o povo. E isso é os mesmos que do Sal aí, o pessoal do Sal, que não quis Eles que convocaram o plebiscito tá bom. Mas o que tu quer mais fazer um tapume ali para fazer as obras do Beira-Rio? Para quê? Para que fazer um tapume? Põe tela. Para que fechar a população, quem passa ali? Eu sempre defenderam que enxergar o rio. Contra o muro, quer dizer, além do Vamos fazer muro um ano e meio. Além do muro tem o armazém, tu não vai enxergar o rio mesmo. E daí o povo com menos poder aquisitivo que usa aquela orla ali, eles fecharam quando? Dezembro, janeiro e fevereiro.
só batendo com gato morto na cabeça até fazer E não miar aconteceu quem nada, tomou eu essa acho, né? atitude. É. Doutor Cláudio Marques, já terminou, meu retorno ponto. com este colorido, Muito obrigado. maravilhoso do Caribe. Não, muito obrigado. Punta Senhor, Cana. Punta Cana. Punta Cana. Olha a diferença do bronzeado dele e do bronzeado dele. Olha o bronzeado Iglesias. dele, de Capão. Olha Rapaz, Ah, e isso o aí, teu? Bom, o teu é Não, Santa não, Catarina, não, teu não, eu posso dizer Não, a não, não, você, tu sabe Estava de que não. Capão, o teu de Jurerê. Tu sabe que não. o que eu posso dizer aos amigos é, aonde quer que estejamos, o bom é saber que nós temos que retornar, podemos retornar a Porto Alegre. Que bom. É uma maravilha. Olha, eu ganhei o título de Aquele- cidadão de Porto Alegre, escrevi no livro do Cidadão de Porto Alegre, o título do meu artigo foi Voltar a Porto Alegre. Voltar a Porto Alegre. É o uma das momento sensações- mais feliz de uma viagem quando se volta a Porto Alegre. É uma das sensações que só a gente que tem a oportunidade de viajar, mas na hora de que a gente volta a Porto Alegre, é o melhor da viagem. Tu é presidente da Cavalgada do Mar, fizeste quantos quilômetros? 240 quilômetros a cavalo. 200. E depois Vai gostar de ti. Ele é o chefe. Não, mas eu fiz. Ele é o comandante da cavalhada. Eu fiz lá em Punta Canas, mais 20 quilômetros. Eu tentei caminhar na beira da Dessa praia, aqui, rapaz, era dei só volta. pata de cavalo. Fiz, a cavalo. Parabéns. Fui andar, quase torci o pé várias vezes, só pata de cavalo, aquela marcação na areia. E não limparam a praia, né? A Cavalgada do Mar foi uma das maiores, diríamos, divulgadoras de duas das mais importantes campanhas que se pode fazer no Rio Grande do Sul, doação de órgãos e sangue. E conseguimos um fichário maravilhoso dentro dos pretensos, E pior, doadores. optando crianças para a Cavalgada do Mar. Isso é para transmitir a A filha tradição. do Mário Darós, a Joana, de 11 anos. Grande cavaleira, grande cavaleira. Mas olha o vocabulário do Paulo Sérgio, cooptando crianças. Crianças para a Cavalgada do Mar. Olha, Paulo Sérgio, Nós não coisa somos sabia. educação. Paulo Sérgio, Tem que optar que é alguma coisa. criança cooptada para o movimento tradicionalista pode ter, como todos os humanos, vários defeitos, mas é raríssimo o caso de envolvimento com drogas e outros problemas que outros que cooptam os mesmos jovens têm. Então eu posso dizer o seguinte, esses CTGs têm um esquema e uma defesa de valores que vale a pena trazer a Joana Estrutura de e todos valores. os amiguinhos Estrutura de valores. para Tem essa petiço na Cavalgada do Mar ou não? É uma gozação para os baixinhos. Ele tá brincando com os baixinhos. Deixa ele, Dene. Na situação que eu estou, só de petiço mesmo. O Paulo Sérgio está altamente espiritualizado. Deve ser. É o teu convívio isso aqui. Deve ser, deve Deve ser ser. teu convívio. Não, a próxima vez eu vou botar vocês dois, um do lado do outro. Você é um prazer. Eu aprendo, eu mesmo sendo colono até os 18 anos, eu aprendo de agro com o Sartori. Eu continuo sendo colono. Bom, Eu continuo sendo colono. O meu pai... Tu viu foi ontem, colono a até 1 da morrer. manhã o governador estava contando Que é piada o- do Joãozinho lá na horta. O colono é um seminarista, imagina. Obrigado, doutor Paulo Guimarães, obrigado, doutor Faustino Júnior, nosso CEO, né? CEO, Depois CEO do Grupo Educacional INEP, né? Importante. Se eu fosse presidente, não. Instituto Pode Nacional ser CEO e não de ser presidente. Hein, Paulo Sérgio? Quanto não ganha um animal Ensino desse? pós-graduação e extensão. Hein, Paulo Sérgio? Quanto não ganha um homem desse? Quanto não ganha, CEO. Obrigado, Denilson aqui, nosso vereador de Porto Alegre. Sartori, parabéns por ontem lá, um encontro magnífico de amigos. Lá. Tudo na pesada. Tudo na pesada. Tinha uns mais leves, mais pesados, mas. Não, mas turma. E a gente ontem à noite O lá na governador horta. espirituoso. Muito. As piadas deles são boas, mas nem todas, né? Obrigado, doutor Mário Marques. Mas tu riu de todas, né? Pode não ser bom, mas tu riu de todas. A Vera Armando já está posto com um vestido vermelho maravilhoso para o nosso nome. Muito obrigado. Boa noite.